Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que tem batido aqui no meu coração muito forte, que é sobre o canal, gente, é sobre o canal. E eu tava lendo essa semana sobre a síndrome da impostora. Eu acho que é assim, se não for, eu vou colocar aqui no título, ou melhor, aqui no vídeo. Síndrome da impostora, que é o quê? É você não se achar boa o suficiente para realizar determinada coisa. E, gente, sério, como isso nos pega às vezes, esses pensamentos contrários, sabe? A gente vai começar algo, a gente vai começar algo novo e fica esse tipo de coisa na nossa cabeça que a gente não é capaz, que a gente não é boa o suficiente, ainda que a gente tenha já aptidões. Na verdade, todas nós temos. Deus colocou em nós, cada um do seu jeitinho. Eu acho que a comparação enfatiza muito isso dentro de nós. E acaba que essa síndrome da impostora fica assim, sabe, muito latente em vários momentos da nossa vida. Então, se você é essa pessoa que desiste porque você acha que não é boa o suficiente, ou que nem começa porque você acha que não é boa o suficiente, e aí os seus projetos vão ficando para depois, e você desiste dos seus sonhos porque você acha que não é boa o suficiente para fazer aquilo que você tanto quer, esse vídeo também é para você. E refletindo sobre isso, né, eu parei para analisar a minha própria vida. E quantas oportunidades eu já perdi, com certeza, simplesmente pelo fato de não me achar boa o suficiente. E aí eu parei para pensar numa coisa, que, de fato, eu não sou boa o suficiente para fazer muitas coisas. E talvez você também não seja boa o suficiente para fazer muitas coisas. Mas quem disse que a gente precisa ser boa o suficiente para realizar tal coisa? Então, essa pergunta me fez refletir muito, e essa reflexão me fez iniciar esse vídeo, porque, gente, eu tava um pouco desmotivada aqui com o canal, porque os 2 últimos vídeos que eu postei, na verdade, tem uns 4 vídeos aqui, de 8 no total, tem 4 vídeos que não teve, assim, um bom desempenho no sentido de visualização. E eu decidi manter esses vídeos no canal, sabe? Eu decidi que eu não vou excluir, a não ser que seja algo que impacte assim na plataforma, no canal, nas diretrizes, né? E aí ter que desativar algum vídeo. Mas eu não pretendo fazer isso, sabe? Não importa se vai ter uma boa performance ou não. Essa aqui é a minha trajetória. E eu não quero desabilitar nenhum vídeo. Mas eu fiquei um pouco desestimulada. Eu pensei, poxa, será que eu não sou boa o suficiente? E aí veio à tona esses pensamentos na minha mente. Eu pensei, eu vou partilhar um pouco disso com elas, porque eu tenho 2 escolhas. Ou eu continuo, ou eu desisto. E, gente, desistir de um projeto, desistir de um sonho, de um objetivo nosso, de algo que Deus colocou no nosso coração, é muito ruim. Porque desistir nos faz desanimar mais ainda, sabe? É aquela questão de você sempre começar e, na primeira dificuldade que encontrar, ou ao longo do caminho, nas várias dificuldades que você for encontrando, você desiste. E esse é um vídeo até um pouco sem roteiro, até eu acho que eu vou colocar no título vídeo sem roteiro. Às vezes a gente fica muito presa a isso, sabe? E aí vem essa questão da síndrome da impostora, que é não ser boa o suficiente, não nos achar boa o suficiente. Aí vem a comparação, que a gente começa a olhar o resultado de outras pessoas em relação a qualquer coisa que a gente deseje na vida, sabe? E isso nos faz, assim, perder um pouco do pique. E eu parei pra pensar, né, que coisas, sabe, que eu posso desenvolver em mim, que virtudes eu posso desenvolver em mim, que me impulsionem, que me animem, sabe, que motivem a continuar. Vocês sabem que tem galinha aqui, né? Tem galinha, tem galo, enfim. Vamos lá. O que pode me motivar no sentido de, assim, a longo prazo, sabe? O que eu preciso desenvolver em mim? Que virtude eu preciso desenvolver em mim? Eu comecei a parar para analisar sobre a gratidão. E eu pensei, o que que tem a ver a síndrome da impostora? O que que tem a ver desistir no meio do caminho? O que que tem a ver não me achar boa o suficiente com a gratidão? E aí eu fiz uma relação, e por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Eu confesso que eu nem ia gravar esse vídeo hoje. Eu ia me programar para fazer um outro vídeo de vlog e incluir esse vídeo nesse vlog, mas eu decidi fazer um vídeo separado, conforme eu tenho postado aqui, né? Alguns vídeos mais diretos e outros vídeos em vlog. E eu parei pra pensar, se eu desenvolvo a gratidão na minha vida, eu simplesmente começo a parar de olhar para aquilo que dá errado. Simplesmente pelo fato de eu não me tornar a pessoa que vai reclamar ou a pessoa que vai desanimar. E a reclamação, ela puxa também essa questão do desânimo, porque é algo negativo. E tudo que é negativo nos desanima, gente. Isso é fato, sabe? Isso é real. Tudo que é negativo nos anima. A gente quer sempre que coisas boas aconteçam. A gente sabe que nem sempre acontece. Várias circunstâncias na nossa vida contrária surgem.
mas a gente precisa permanecer crendo e confiando que as coisas vão melhorar e principalmente buscando essa melhora, né? Então eu comecei a incluir essa questão, desde quando eu comecei a ficar um pouco desanimada com essa questão dos 2 vídeos, principalmente dos 2 últimos vídeos que eu não tive assim um desempenho, eu pensei, será que a plataforma não tá entregando? Enfim, pensei várias coisas. E até parei e falei, eu acho que o jeito que eu tô fazendo não vai dar certo. E, gente, assim, eu fiquei pensando muito em parar mesmo, não parar com o canal, mas pensar uma outra forma de fazer. Só que aí eu fui olhar nas configurações do canal. E aí eu olhei ali como se fosse a bio do Instagram, mas aqui do YouTube, e eu reli o propósito desse canal, que é partilhar a minha vida e de alguma forma inspirar e motivar outras pessoas, outras mulheres principalmente, a iniciarem os seus projetos, a conquistarem ali os seus sonhos, sabe? A principalmente viverem a vontade de Deus para a vida delas. E eu parei e pensei, por que que eu vou desistir por causa de um resultado ruim, sabe? Será que de fato é um resultado ruim? Pode ser, olhando para os números, mas para o projeto a longo prazo não é. E para aquilo que já aconteceu também não é. Então, assim, eu comecei a incluir nos meus dias e efetivamente, né, de forma mais específica, nessa última semana, a gratidão. Como? Não só ao amanhecer, quando acordar, agradecer a Deus pelo dia, por um dia que vai começar, entregar o meu dia nas mãos de Deus. Não, mas simplesmente em todos os momentos, até nas circunstâncias ruins, ao longo do dia. Então, acho que eu já partilhei aqui com vocês que eu administro a empresa da minha família, eu tenho uma empresa, né, que é uma empresa de gestão familiar, junto com o meu pai. Tem 6 anos que eu tô fazendo isso, tô empreendendo. Eu também sou professora, né, formada, sou professora de geografia, já trabalhei em algumas coisas na minha vida, gente. Mas eu sempre passei por muitas dificuldades como qualquer pessoa. Só que nos últimos dias, e com esse projeto novo aqui, eu comecei a me sentir muito insegura. E aí vem essa questão dessa síndrome da impostora, né? Às vezes não é nem, e com certeza não é quem você é, não é quem Deus quer que você seja, não é quem Deus quer que eu seja. Porque na palavra de Deus, a gente sempre vê palavras o quê? De encorajamento. Não de que tudo vai bem sempre o tempo todo, mas de encorajamento. Então, ainda que as circunstâncias não sejam boas, nós precisamos continuar. E eu comecei a agradecer ainda que as coisas durante o meu dia, seja na empresa, aconteceu um imprevisto, gente, do final do ano pra cá, de novembro pra cá, muitos imprevistos aconteceram, assim, coisas que são privadas e que eu não posso expor aqui, mas imprevistos gigantescos que envolvem prejuízos financeiros, muitas coisas. Isso tudo mexe com o nosso emocional, o nosso psicológico. Mas eu tenho começado a desenvolver isso de forma mais específica nesse ano. Não que eu não fizesse isso. Só que eu percebi que eu tava sendo essa pessoa. E olha eu indo pro canto de novo. Fiquei descentralizada mais uma vez no vídeo. Perdão. Eu comecei a desenvolver de forma mais específica essa questão da gratidão. Então eu comecei a agradecer, ainda que as coisas não estivessem indo bem. Eu comecei a agradecer a Deus por aquilo ali. Eu sei que é loucura, assim, sabe? É loucura. Eu sei que esse vídeo tá um vídeo um pouco sem roteiro, mas, gente, eu tô muito comprometida nesse ano a, de fato, viver aquilo que Deus tem pra mim. Sem pensar no que os outros vão dizer. Calma que eu vou voltar. Porque durante muito tempo da minha vida eu vivi, assim, eu chamo de como se fosse um aprisionamento, sabe? Que acabava me impedindo de evoluir e de avançar. Não que eu esteja reclamando da minha vida, eu sou muito grata ao Senhor, gente. Eu acho que ao longo aqui dos vídeos e conforme esse canal for acontecendo, vocês vão vendo um pouco, partilhando um pouco da minha vida e com vocês vão ver tudo, assim, sabe? Eu sempre fui muito determinada, eu vim de uma família de pessoas que trabalham muito, assim, no duro, no pesado, sabe? Enfim, seja outra coisa, mas o que eu quero dizer é que eu comecei a desenvolver essa questão da gratidão e me comprometer com isso. E eu fiz um compromisso com Deus, sabe? De que ainda que as coisas não estejam indo do jeito que eu espero, eu não vou me desesperar. E se eu me desesperar, vai ser por um momento. Mas aquilo não vai ser o continuar da minha vida. Eu não vou deixar com que a tristeza tome conta de mim, com que essa síndrome da impostora tome conta de mim, sabe? Eu não quero que essas vozes sejam o norte, sabe? O guia da minha vida, não. Mas sim aquilo que Deus tem. Sim coisas boas, sim crescimento, sim desenvolvimento pessoal, profissional, principalmente da minha fé, do meu relacionamento com Deus. E, assim, é um processo que não é fácil, sabe? É um comprometimento. Você tem que se comprometer.
Então, se você também tem enfrentado suas dificuldades na sua vida, sabe? Se você iniciou um projeto, seja um canal aqui no YouTube, que pra mim é a coisa mais... Uma das coisas mais diferentes da minha vida, assim. Eu tenho 30 anos, gente, e o canal pra mim tá sendo a coisa mais diferente da minha vida. Uma das, melhor dizendo. E às vezes bate, sabe, essas questões todas, todos esses questionamentos, e você fica querendo alcançar ali um padrão que, na verdade, não é pra você, porque cada um aqui tem uma história e talvez uma outra pessoa consiga mais rápido do que você, mas isso não significa que você tem que ignorar a sua trajetória, as marcas da sua vida, sabe? As coisas boas que Deus vai fazendo em meio às circunstâncias adversas. E esse vídeo é pra isso. É um vídeo, assim, como eu disse, sem roteiro. É um vídeo pra expressar essa, talvez, fragilidade. Mas que a fragilidade, ela não nos impede de avançar. O que nos impede de avançar é a nossa reação mediante as circunstâncias da nossa vida. É isso que nos impede de avançar. E às vezes a gente fica presa a coisas assim tão pequenas e a gente não consegue avançar por causa disso, sabe? E esse bate-papo aqui é sobre isso. Então, mesmo que venham vozes contrárias, sabe? Mesmo que venham esses pensamentos fazendo com que você pense que não é boa o suficiente, você é sim boa o suficiente. E quem disse que você precisa ser boa o suficiente agora? Sabe? Deus é suficiente em nossas vidas. Você precisa apenas ser fiel ao propósito, sabe? Ser fiel ao objetivo que você tem. Seja um objetivo financeiro. Então, se esse ano você tem um objetivo financeiro, não importa qual o projeto que você tem, assim, em andamento, ou quais projetos você tem em andamento, ou que você deseja iniciar na sua vida. Eu quero te encorajar a começar. E quando as circunstâncias adversas surgirem, que você não desista, mas que você permaneça fiel, sabe? E é sobre isso, não é sobre ser boa o suficiente. Eu quero tirar, eu tenho que tentar tirar isso da minha cabeça. As circunstâncias não precisam ser boas, eu não preciso ser boa o suficiente, eu tenho que ser fiel. Eu preciso ser fiel, fiel ao meu propósito, fiel, na verdade, ao propósito de Deus, fiel ao comprometimento que eu tô tendo. Tá no horário deles cantarem. Fiel ao comprometimento que eu tô tendo, sabe? Ao meu objetivo, é isso. E lá atrás, gente, há 6 anos atrás, quando eu comecei a empreender, foi exatamente isso que me fez ter resultados. Eu fiquei, assim, cega, fiel ao objetivo e nada me parou. E um dia eu pretendo contar essa história aqui pra vocês e mostrar pra vocês como eu comecei a empreender na minha vida. Então, assim, permaneça, continue firme, ainda que as coisas pareçam não ter sentido algum, ainda que a circunstância pareça não ter sentido algum, permaneça sendo fiel ao seu objetivo, permaneça sendo fiel ao propósito de Deus na sua vida. Permaneça, não deixe com que essa síndrome da impostura, com essas imagens, essas sombras que nós criamos na nossa cabeça, sabe? Essa cosmovisão, essa concepção que muitas vezes não é verdadeira. E na maioria das vezes não é. Não deixe com que isso paralise a sua vida. Então, prossiga, continue, e esse é o desejo do meu coração. Eu abri esse vídeo para ter esse bate-papo aqui, e eu espero que isso incentive você que tá aí ouvindo, sabe? A permanecer nos seus objetivos, ou a começar os seus objetivos, não desistir dos seus sonhos, não desistir do seu propósito, mas ser fiel e continuar, tá bom? Um beijo no seu coração, te espero aqui no próximo vídeo. Eu espero trazer um vlog no próximo vídeo ou um vídeo de rotina. Se vocês estiverem gostando, comenta aqui. Eu esqueço de pedir pra curtir, pra hypar, pra compartilhar, pra você se inscrever aqui. Mas vamos fazer essa comunidade crescer. Seu like aqui, de fato, faz muita diferença nesse canal, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, hein?